Se dizia há muitos anos, na época de Lampião, que esse cangaceiro veio ao mundo por obra de Deus, pois a justiça e a polícia se omitiam a fazer a justiça. Ao contrário, praticavam toda a injustiça. E o povo sofria calado. Então apareceu em terras pernambucanas o Messias, aquele que praticava a justiça, eliminando policiais perversos, coronéis, fazendeiros, suga-sangue dos pobres empregados, que comiam um michuruco pedaço de carne uma vez por semana, e olhe lá. E quando o sertanejo tinha muito dinheiro a receber do coronel, pelos longos anos de trabalho, este pegava a assinatura do pobre sertanejo, que não dava 30 passos na estrada e era atingido por tiros de jagunços a mando dos coronéis fazendeiros. Muitos sertanejos, sabendo disso, fugiam sem pegar o seu pagamento. Lampião, em 20 anos de sua trajetória bandida, mandou morar com o cão muitos indivíduos perversos que não merecia viver nessa terra de Deus, pois eram a encarnação viva do mal. Militares, juízes, coronéis, se contava nos dedos da mão dessa multidão de crápulas alguns justos. Lampião foi vítima de uma política de protecionismo do Estado, que tinha seus interesses acima da lei. Qualquer pessoa que não se pactuava com as diretrizes do governo e dos coronéis chefes políticos eram considerados inimigos e, portanto, perseguidos. Eram acusados de ladrões, de homicidas, sem o serem, e jogavam os pobres inocentes dentro de uma prisão suja e fedorenta. E se a família do preso não levasse comida, morria de fome preso igual a muitos. Penso que Deus, na sua ira, mandou Lampião eliminar uma parte da sujeira em que o Nordeste se encontrava. Era quase todos corruptos, desde o presidente Vargas aos governadores, prefeitos, polícia e juízes. Era uma terra mal cheirosa e impregnada com a sujeira da corrupção. Depois de um enorme combate com as volantes, onde tombaram 12 soldados e apenas um cangaceiro novato, as espingardas ainda estavam quentes do tiroteio medonho que acontecera há poucas horas. Quando Lampião e seu grupo estavam descansando às margens do rio Molungo, ao alvorecer do dia, Lampião avista um velho de longa barba e cabeça branca como a neve. O velhinho aparentava 90 ou 100 anos. Lampião esfregou os olhos, chamou o caixa de fósforo, um dos seus cabras, e disse: olha aquele velho que vem lá. Até parece aquele santo que o padre Inciso falava. Aquele santo que tem achado o céu, homem, lembra? É verdade, capitão. Ele se parece mesmo com aquele santo. Mas será mesmo? Ou nós tá meio vendo coisa por causa da luta passada? Ou é isso ou é o santo mesmo? O velho se aproxima aos poucos, pelos seus passos lentos, apoiados em uma espécie de cajado, e ao se aproximar mais um pouco, notava-se lágrimas no rosto do velhinho. Sem saber por quê, Lampião sentiu um profundo respeito por aquele velho, e se levantou e foi ao encontro do ancião e lhe disse: o que o senhor tão velhinho faz por essas bandas onde Deus não andou? Por aqui passa os macacos malditos e mais marruma de caba do cão, e podem lhe maltratar, vice? Então o velho enxugou as suas lágrimas com as mãos enrugadas pelo tempo,
sorriu para o cangaceiro, mostrando seus dentes, ainda perfeitos e brancos como a neve, e 2 dentes de ouro. Estendeu a mão a Lampião e disse: Lampião, dê uma esmola a quem é muito rico, mas nada tem. O rei do cangaço olhou para aquele velho de boa estatura, pensou 30 segundos e disse a Moita Brava, um de seus homens de confiança: Moita Brava, arruma um pouco da nossa melhor farinha e da nossa melhor rapadura e carne seca e põe aqui no embornal desse senhor aqui, ó. Enquanto o cangaceiro se retirou para cumprir as ordens do chefe, Lampião estava curioso e cismado, e então disse ao ancião: Eu quero saber do senhor como é que o senhor disse mesmo, né? Ser rico e nada tem. Como é isso mesmo, hein? Então o velho disse: Lampião, abençoado, quer que eu lhe conte a minha história? Por favor, meu senhor, vamos para a sombra, que o sol já está esquentando muito. Então Lampião e o velho se sentaram em 2 troncos caídos no chão, embaixo de um umbuzeiro antigo e frondoso, de frente um para o outro, e se formou uma roda de cangaceiros para ouvir a história daquele velho místico que trazia a verdade e o respeito e a sinceridade encravada nos seus olhos brilhantes. E com a sua voz rouca e pausada, o velho começou a contar a sua história. Eu nasci rico, muito rico, sabe, Lampião? Eu tinha uma riqueza que muita gente tem inveja no mundo inteiro. Eu trabalhei muito, com sabedoria, e comecei a adquirir riquezas. E tive um sonho que eu seria um homem rico, mas sem ouro. A minha riqueza foi se multiplicando a passos largos, até que casei e chegaram os filhos. Eu amei muito os meus filhos. Nessa hora, o velho se emociona, bebe um pouco de água que Lampião lhe ofereceu. Eu cometi um grave erro, não por amar muito os meus filhos, foi porque eu não os deixei estudar e nem trabalhar. Tinham tudo nas mãos. Para que o sacrifício dos estudos, se eu era muito rico? Confesso que isso foi o maior erro da minha vida. Não preparei os meus filhos para o amanhã. Eles foram crescendo e, como tinham tudo nas mãos, não davam valor ao dinheiro. Começaram a jogar cartas e roletas em cassinos. Outros abraçaram a política e se tornaram corruptos. E quase todos os meus filhos se meteram em cultos a seres estranhos que desagradam a Deus. Tudo acontecia debaixo das minhas barbas e eu não dei atenção às ações dos meus filhos. Até que comecei a perceber que meus filhos estavam me roubando. Tirava meu dinheiro da bolsa enquanto eu dormia. Também fiquei quieto, não os repreendi. Afinal, eu era muito rico. Eu criei serpentes ao meu lado. Minha esposa me alertava, dizendo que eu estava